Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo do ano e esse vídeo vai ser difícil fazer sem cortar, mas vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do ano e eu preparei algumas coisas para esse ano, alguns quadros e hoje nós teremos o Programando em Minutos. Qual que é a ideia? A ideia é construir algum programa em alguns poucos minutos e eu tive essa ideia de um canal no YouTube chamado The Coding Train. Eu vou deixar o link na descrição abaixo. E a ideia é você pegar um programa, como eu já falei, e você programa ele em alguns minutos. A ideia do que eu vou fazer hoje vai ser o jogo da serpente e eu vou fazer em Python. O cara, eu não lembro o nome agora, mas o cara do Code Train que faz os programas, ele faz em JavaScript. Então a diferença vai ser a linguagem e o canal é em português. O canal do cara é em inglês. Então vamos lá, vamos para a tela do computador agora e eu vou colocar aqui 15 minutos. Vou tentar fazer o programa em 15 minutos, vamos ver o que sai. Eu já fiz uma tentativa, não consegui. Vamos ver de novo o que é. Vou tentar fazer um pouco mais rápido e vamos ver o que sai. Bom, vamos para a tela aqui. Eu deixei aberto um rascunho que eu fiz aqui. E esse rascunho é porque eu não estou totalmente acostumado com os comandos do desenho em tela. Então, vamos lá. Eu vou aqui, beleza? Eu vou aqui colocar o tempo, então tenho aqui um tempo de 15 minutos. Eu vou dar ele e vamos ver o que acontece. Bom, vamos lá. Vamos criar um programa aqui. Vim snake 1.py. Eu acho que eu já fiz um snake. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, eu vou dar um from tkinter import all. Esse tkinter é a biblioteca que eu uso para desenhar. Vou definir aqui uma classe chamada game, class game, em que ela vai ter o loop principal. Então, enquanto for verdade, vamos fazer o seguinte. Eu vou desenhar uma tela, window, igual a tk, chamando. Vou desenhar um canvas, vai ser igual a canvas, a minha tela, window. Aí eu vou ter o background, que vai ser preto, black. Vou ter width, que vai ser igual e high. Vai ser igual. Não vou preencher ainda porque eu vou preencher aqui em cima. Vou deixar como variável global duas coisas. O tamanho da tela, que é width, eu vou colocar como 800. E high, que eu vou colocar 600. E outra coisa, eu vou dividir essa tela, como dá pra ver aqui, em vários quadradinhos com um tamanho específico, que vai ser o grid size. Eu estou correndo porque para dar tempo. Grid size vai ser igual, deixa eu ver se está gravando, 20. Vamos lá. Então a tela aqui, minha tela aqui, vai ser width igual ao width, lá de cima, e height igual a height. Vou dar um self.canvas.pack, self.canvas.pack. Vou dar um self.canvas.after70. Isso significa que ele vai atualizar sempre após 70 milésimos. Self.window.update idle tasks e self.window.update. E aqui basicamente deve estar pronto. Vamos ver se ele vai rodar. Aqui eu vou estar assim. Python 3, Snake 1. TK. Alguns erros aqui. Self-window igual a TK. Self is not defined. Tá, isso aqui precisa ser antes. Isso aqui eu vou colocar em uma
função chamada init, lógico, estava esquecendo disso. E nessa função init eu vou colocar essas funções para criar a tela. E aí eu vou criar uma outra função chamada run. E aí essa função chamada run vai rodar o jogo. Deixa eu deletar isso aqui. Imagino que agora esteja certo. Deixa eu chamar. Aí aqui logo abaixo do script eu vou definir g igual a um game, uma classe game, e g.run. Tinha faltado essas partes. Vamos ver se roda. Self canvas after deu problema de indentação. Vamos lá, corrigir esse problema. Indentação. Python é bem chato com indentação. Tem que estar tudo certinho ou ele não funciona. Beleza, aqui a gente criou uma tela preta, como a gente queria. Beleza, vamos criar agora os quadrados, porque o jogo da serpente ele é formado por diversos quadrados. Tem aqui um rascunho, deixa eu achar, aqui. Ele é formado por diversos quadradinhos que vão compondo o jogo. E aí na movimentação ele vai andando. Eu tinha feito uma explicação aqui de como eu vou fazer a movimentação, mas não deu tempo de explicar na última vez. Eu tenho 10 minutos, então vamos correr. Vamos ver onde que eu consigo chegar. Eu vou criar uma outra classe aqui chamada Square. Vou definir um início para ela. Self. E vou definir algumas variáveis. Vou definir um x, que é a posição x. Um y, que é a posição y. Vou definir uma velocidade x. Uma velocidade y. E vou definir uma dimensão. Self-dim. Agora aqui eu vou escolher onde que ele inicia. Vou definir o tamanho. Size x. Não vou definir o tamanho, vou deixar ele padrão já. Então o x vai ser igual a x, o y vai ser igual a y. Eu vou colocar a cor do quadrado. Então vou definir aqui self.color igual a color. A velocidade vou iniciar como 0. E a dimensão vai ser o 0, 0, que é o ponto inicial. 0 grid size, que é o segundo ponto do quadrado. Grid size. E por fim, o último ponto, que será grid size e 0. Isso aqui é uma lista. Vamos lá. Def set velocidade, self, new x e new y, que são as velocidades quando eu quiser alterar. Então, self vel x igual a new x e self.vel y igual a new y. Vamos definir agora para eu conseguir a posição dele do quadrado, que vai ser baseado na posição x junto com a dimensão do quadrado. Então é a dimensão mais a posição x. Então vamos lá. A posição vai ser, vou retornar, vamos lá, dimensão self.dim 0 mais x, self.x, que é a posição onde está no x, self.dim 1 mais a posição y, self.y. E assim vai seguindo. Então eu vou copiar aqui. Vou copiar esses elementos. E vou colar aqui. Tá indo certo. Beleza, 4 vezes, porque são 4 pontos que formam um quadrado. Vamos lá. Vamos, ponteiro, você precisa ser mais rápido. 2 aqui. 3 aqui. 3. 4 aqui. 5 aqui.
um 6, que é a posição 6, e um 7. E pronto, isso deve bastar. E a última função, que vai ser o update, que vai fazer com que a posição seja atualizada conforme a velocidade do quadrado. Update self. Então vamos lá. Vou ter quatro possibilidades. Se ele está indo para essa direção, ele não pode, na direção X, né? Ele não pode ou passar de 0 ou passar do tamanho da tela, menos o tamanho do quadrado, né? Porque a posição do quadrado é sempre no canto superior esquerdo. Então ele não pode ir para lá. Vamos lá, 5 minutos. Vamos lá. Então, se a posição X for maior do que 0 e a posição X for menor do que o tamanho da tela menos o tamanho do quadrado, então, beleza, eu consigo atualizar o meu X com a minha velocidade X. velx, self.velx. Agora, a mesma coisa para o y. self.y, se for maior do que 0, e self.y for menor do que o tamanho da tela menos o tamanho do quadrado. Então, self y mais igual self.vel y. Beleza? Agora, precisamos dizer quando ele está exatamente na posição 0 ou exatamente na posição falhou na memória. Na posição do tamanho da tela. Então, se self_x igual a 0, ou seja, está na direita, e a velocidade x, self.velx, for maior do que 0, ou seja, ele está indo para a direita, beleza, eu vou deixar ele atualizar. Então, self_x mais igual self_velx. Isso é a mesma coisa. Agora, se ele for igual ao tamanho da tela, width menos grid size, e a velocidade for menor do que 0, então beleza, eu posso adicionar a velocidade de x, self.velx. Isso não vai deixar com que ele vá exceda o tamanho da tela. E agora para o y a mesma coisa, self y for igual a 0 e self. Aqui eu coloquei vel y e é velx. E self.vely for, se está no 0, tem que ser maior do que 0. Maior do que 0. Então, self.y mais igual, soma a velocidade do y. Se self.y for igual ao tamanho menos grid size, e o self.vely for menor do que 0, ou seja, se ele estiver embaixo da tela e tentar subir, beleza, vai dar certo. Self.y mais igual self.vel.vely. Aí. Então, o nosso quadrado está pronto. Deixa eu ver se eu consigo testar ele já. Opa, o que eu fiz aqui? Não, vou salvar. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo testar. Deixa eu criar aqui um quadrado no init. Vou dizer um self_s vai ser igual a um square. Quero pelo menos fazer o quadrado andar antes de terminar o tempo. Square, o que eu preciso? Eu preciso da posição. Vou começar ele na posição 20, 20, porque eu quero. Preciso o tamanho dele, não preciso, porque eu já defini aqui. Eu preciso da cor dele. Então eu vou colocar ele em branco, white, porque o fundo é preto, então estou querendo fazer que nem os jogos antigos mesmo, fundo preto com as cores em branco. Vamos lá. Beleza, ele vai precisar estar se movendo, então vou iniciar a velocidade dele no momento. Então velocidade x, vou querer que ele se mova para a direita, então vou fazer ser igual a 20, e self s.vely vai ser igual a 0. Então, teoricamente, ele vai estar se movendo
para a direita. No meu loop, o que eu faço? Apago tudo que tem no canvas, canvas.delete, tudo, all significa tudo em inglês, para quem não sabe, e eu vou desenhar self.canvas.create polygon, criar um polígono, e aí eu preciso passar as dimensões. As dimensões vão ser self.s.pos, que vai ser a posição do quadrado, fill, que vai ser a cor que vai preencher, s.self.s.color, que é a cor do quadrado, e imagino que esteja certo. Vamos ver se eu não esqueci de nada. O que eu acho bem fácil não ter esquecido. Ah, legal. Errei aqui na linha 42, faltou um ponto aqui, ponto final, não entra em programação, pelo menos não em Python. Vamos ver. Opa, o que eu fiz aqui? Faltou algum ponto. Ele fez um triângulo e ele não está se movendo. Beleza, vamos ver. O que aconteceu? Faltou aqui um self.s.update para atualizar a posição do quadrado depois que eu desenhar ele. Então vamos lá, dei um update. E aqui eu esqueci na posição, provavelmente, um elemento. Então eu desenhei o primeiro, desenhei o segundo e faltou uma vírgula aqui. Acabou o tempo, mas eu vou tentar fazer pelo menos ele se mover com um pouquinho de tempo que não me sobra. Então, vamos ver. Não, aqui é um mais mesmo. Aí eu tenho um outro aqui. 4. Opa, faltou aqui. Acho que eu não atualizei. Aliás, eu voltei naquele momento e não consertei depois. 6 e 7. Vamos lá, vamos tentar novamente. Aê, eu tenho um quadrado andando. Tudo bem? E ele parou sem sair da tela. Beleza. Vamos lá, vou dar uma pausa então. Aqui, ó, 11h29, eu vou dar uma pausa só para não perder nada do que eu já gravei, porque eu perdi um monte de coisa por não estar gravando. Então eu tenho um quadrado movendo, esse é o primeiro passo. Vamos lá, já eu volto para gravar o resto. Vamos lá, estou de volta. Tive alguns probleminhas aqui, é a primeira vez que eu gravo com essa câmera. Ela não é minha, é da minha irmã, tá cheia de vídeos, então eu tive que deletar o outro que eu tinha feito para continuar gravando. Mas vamos lá, vamos para a tela. Já que já passou o tempo, vamos ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor como que eu vou fazer o jogo da serpente funcionar. Bom, aqui é a movimentação. Como que vai funcionar? Eu vou criar como se fosse uma lista de velocidades em que elas vão indicar para onde cada quadradinho está indo. Então, no começo, eles estão indo para a direita. Se eu apertar uma seta, eu vou mudar a velocidade do primeiro quadradinho, que ele vai subir. Então, x, y vai estar indo para cima. Na verdade, que deveria ser menos y, menos 20, mas beleza, vamos lá. Vamos fingir que está certo. E aí ele vai subir e os outros vão continuar indo na mesma velocidade que estava antes. Aí eu atualizo a velocidade do outro e aí ele começa a subir. E assim por diante. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos criar também a comida. Beleza? Cadê o código? Aqui está. Então aqui no init eu vou criar. Aqui foi onde eu criei um quadradinho. Então eu vou criar aqui no começo uma lista chamada Snake, onde eu vou colocar todos os quadradinhos que vão ser parte da cobrinha. Vou fazer também um chamado Food, que vai ter... Eu poderia não fazer uma lista, poderia fazer só um quadrado, mas se quiser colocar mais de uma comida, eu posso colocar. E eu vou criar um outro vetor chamado velocidade. Velocidade. Vou colocar vel só para facilitar a escrita. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar os primeiros quadradinhos que vão compor a serpente. Então eu vou fazer 4 quadradinhos para começar a serpente. Então vou deletar isso aqui. Vou fazer self
S1, self S2, deixa eu ver se está gravando, está gravando, self.S3. Vamos lá. Criar quadrados, novamente. Onde que vai ser a posição deles? Eles vão ter que iniciar antes do quadrado. Então, vou começar pelo último. Vamos lá. Na verdade, vou facilitar um pouquinho o problema. Todos vão iniciar com a velocidade inicial 0. Então, e eu vou atualizando do primeiro para o último. Então, vou colocar todos na mesma posição, porque o primeiro vai andar e o segundo vai ficar parado. Aí atualiza a velocidade, aí anda os dois. Então, todos vão começar na mesma posição. Todos vão começar no 20, 20 e vão ter a cor branco. Vamos lá, square, 20, 20, branco. Vamos lá, square, 20, 20, branco. E eu vou fazer também a comida, self.f igual a square. Aí que entra a questão. A comida ela vai aparecer em pontos aleatórios. Então eu vou criar aqui uma comida inicial num ponto aleatório. Para isso eu vou utilizar uma função chamada random. Então eu tenho que importar. Import random. Ele gera números aleatórios. E aí eu vou definir onde que vai ser a posição inicial. Vai ser random.randint, ou seja, um aleatório inteiro, que ele vai ser da onde? Vai ser do 0 até o x, né? Então vai ser width menos grid size. Então ele vai ser em uma posição de 0 até o grid size. Mas ele tem que estar dentro da grade, então ele só pode estar entre 20. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso por 20, para me dar o número de quadradinhos que eu tenho na largura. E vou dividir por 20. E em seguida, me perdi aqui. Deixa eu colar aqui como que eu fiz, para não tomar muito tempo. Cadê? Ah, tá. Ok. Então, na verdade, ele vai de 0 até, quase acertei, até o tamanho da tela dividido pelo tamanho dos quadradinhos. Então ele vai de 0 até esse tamanho e eu multiplico por 20, ou por grid size. É 20, mas tudo bem. Só conferir se essa é a fórmula mesmo. Dividido, multiplicado por grid size, tá? E aí eu retiro o grid size. E aí deve ficar certo. Esse é um dos lados, deixa eu ver se eu não esqueci nenhum parênteses, não. E o outro vai ser a mesma coisa, o outro lado vai ser um random.randint de 0, aí o tamanho da tela na vertical, dividido por grid size. Como o width e o height são múltiplos de 20, vai dar certinho, não vai dar problema nenhum. Mas se não fosse, aí teria que pensar um pouquinho melhor como que fica essa fórmula. Menos grid size. Mesma coisa. E eu vou fazer a comida ser rosa. Pode ser balinhas, não sei. E vamos lá, vamos começar. Então a snake vai ser o S, o S1, o S2 e o S3. A comida vai ser o F. E a velocidade vai ser a velocidade inicial dos quadradinhos da cobra. Então eu vou iniciar a primeira cobra indo para direita e o resto vai estar tudo parado. 0, 0, vírgula, 0, 0. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se elas vão funcionar.
eu vou fazer o seguinte. Depois que eu deletar tudo, eu vou redesenhar a serpente. Como? Para S em self.snake, ou seja, para cada objeto S na cobra, eu vou dar um create polygon. Em que posição? No s.position. E o scolor vai ficar a mesma coisa. E eu vou também desenhar, fazer a mesmíssima coisa para a comida. Então, opa, o editor de texto me trollando. F in self.food, self.canvas.create polygon, self.f.pos, fill igual self.f.color. Vamos ver, teoricamente, ele não vai se mover, quer dizer, ele não vai se mover, mas ele vai aparecer. Então devemos ter 2 pontos. Vamos ver se ele vai funcionar. Ou se eu errei alguma coisa. Errei alguma coisa. O que aconteceu? Indentação. Problema de indentação. Vamos lá. Tá certo esse. Tá certo esse. Não sei se esse estava certo. Vamos ver. Ok. Beleza, outro erro. Aquele lá resolvemos. Na linha 58. Escrevi errado. Linha 58. Width. O D vem antes do T. Width. Tá, agora o nome S não foi definido em 60. Vamos ver o que é 60. Ah, legal. Então, isso aqui eu não preciso, como eu não vou utilizar mais esses S, S1, S2, então eu vou deixar sem o self. A mesma coisa para o F. Não vou utilizar além daqui. Então, vamos lá, o que é? Game não tem atributo S. Tudo bem, não tem problema. Eu vou deletar isso aqui, porque ele não vai se mover no momento. O que é? Não tem atributo S na linha 70. Vamos lá. Tudo bem, não é self, é só um S. E aqui é a mesma coisa, não é self, é só um F. Vamos lá. Ainda faltou alguma coisa. O que é? Aqui a cor não é self.s e não é self.f. Vamos lá, corrigindo o que eu mudei. Opa, apareceu. Se eu mudar, a comida é para aparecer em outro lugar. Aí, apareceu em outro lugar e a minha serpente continua no mesmo lugar. Beleza? Vamos fazer agora ela se mover. Como que ela vai se mover? Eu vou definir aqui algumas funções para ela se mover. Então, eu vou definir move up, self. Como que vai ser move up? Se ela não estiver se movendo para baixo, se a velocidade do quadrado não for para baixo, então eu vou fazer a velocidade do quadrado ser para cima. E o que eu vou atualizar, na verdade, vai ser o vetor de velocidade. Então, o self-vel. Então, se o self-vel 0, se o inicial for diferente ou seja, se ele não estiver movendo para baixo, porque eu não posso apertar ele ir para cima, a cobra não pode ir para cima, indo para baixo, ela tem que primeiro virar para um lado, depois ir para cima. Então, é isso que eu vou restringir aqui. Então, se a velocidade for diferente de indo para baixo, ou seja, 20, 0, 20, 0, então, a minha velocidade, self-vel do 0, vai ser igual, se ela não estiver indo para baixo, ela vai para cima. Então, menos 20, 0. E agora eu vou fazer isso para todas as direções. Então, move down, 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 down. Se ele não estiver movendo para cima, 0. For diferente de menos 20, 0.
self_vel 0 vai ser igual a 20, 0. Vamos lá, def move right. Right vai ser a mesma coisa, só mudando a direção. Então, se a velocidade 0 não está indo para a esquerda, que vai ser, ó, eu confundi aqui. Move up, aqui é o x, tem que ser aqui. Menos 20, isso acontece, é normal. Não se preocupe, acontece com todo mundo. Se não acontece, aconteceu em algum momento. Faltou um 0. Todo programador passa por isso. Vamos lá, menos 20, 0. Right, eu quero mover para lá, então ele não pode estar movendo para cá. Então, self_vel 0 vai ser igual a 20, 0. E por último, move left, esquerda, self. Se a velocidade 0 for diferente de 20, 0, então self_vel 0 vai ser igual a menos 20 e 0. Beleza. Opa. Beleza. Então, eu criei aqui as funções. Faltou. Como essas funções vão ser eventos, vão ser disparadas pela tecla, quando eu aperto a tecla, então ele tem que ter um event aqui. Event. Não sei como pronuncia. O inglês está um pouco enferrujado. Event. Ou event. Sei lá. Aqui com certeza não é isso. Event. E, por fim, event. Beleza. Vamos lá. E agora aqui no início eu vou dar um bind, combinar as teclas com essas funções. Deixa eu só lembrar aqui como que... tá rodando o jogo. Deixa eu lembrar aqui como que é o bind, o comando de bind. Window bind, tá. Então eu vou dar self.window, ou seja, é da tela, ponto .bind. Deixa eu ver se eu não errei. Isso mesmo. Window bind. O que eu vou fazer? Up. É minúsculo mesmo? Não, é maiúsculo. Isso faz muita diferença. Up. E o que eu vou utilizar? A função move up. Agora a mesma coisa para down. Self.move down. Self.window.bind. Direita, right. Self.move right. E window.bind left. Deixa eu ver se tá gravando. Sim, eu tô meio cismado porque ontem eu gravei um monte e não estava gravando. Vamos lá. Move left. Beleza. Então, beleza. Coloquei e os vetores são alterados quando eu aperto as teclas. Só que eu tenho que atualizar esse vetor de velocidade toda vez que roda um loop, ou seja, a velocidade, como diz aqui, a velocidade vai ter que ser alterada, aí ele dá um update, move os quadrados. Aí eu altero o vetor de baixo, aí dá um update. Altera o vetor de baixo, update. Vamos fazer essa cobrinha se mexer. Vamos lá. Então, para S in self. Vou colocar V. V in self.vel, velocidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que, na verdade é ao contrário, não posso fazer desse jeito. Perdão, vamos lá. Para ir em range, eu vou ter que ir alterando do último para o primeiro, porque o último pega a velocidade do penúltimo, o penúltimo do antepenúltimo e assim por diante até o segundo pegar a velocidade do primeiro. Então eu vou ter que fazer o tamanho do vetor de velocidade
menos 1, porque eu não quero pegar o 0, eu quero pegar a partir do segundo. Vou ir até o primeiro. Aliás, eu vou fazer isso porque eu estou trabalhando com os índices dos vetores. Eu vou até o primeiro porque eu não quero pegar o 0. O vetor começa a partir do 0. E vou decrescendo. E o que acontece? Self-vel i vai ser igual ao self-vel i menos 1. Então, se tiver o tamanho 4, ele vai pegar, então é 4, 0, 1, 2, 3. Ele pega o segundo e copia para o terceiro. O primeiro copia para o segundo, o 0 copia para o primeiro. Beleza? E aí, em seguida, eu tenho que atualizar a velocidade dos quadrados. Então, para ver agora sim, em self.vel, eu vou pegar o quadrado, self. Vou fazer com i novamente. Índice, range, para o tamanho de vel, o que eu vou fazer? Minha cobra, snake, e ponto velocidade x vai ser igual ao self.vel e o 0, que é a velocidade x. E a minha snake i.vel y vai ser igual a self.vel i 1. Então atualizei essas duas. Vamos ver se vai funcionar. Corrigir os erros, sempre tem algum erro. Tá faltando 2 pontos aqui em cima, no move up. 2 pontos. Vamos lá. Cannot be interpreted as... Tudo bem. Cadê? Self-vel, self-vel. Eles não podem ser interpretados como inteiro. É uma lista. Tudo bem. Tá, eu esqueci de colocar o tamanho. Na verdade, eu quero o tamanho dessa lista e não a lista. Agora sim, vamos ver. Não estão funcionando os botões. Vamos ver o que aconteceu aqui que não funcionaram os botões. Eu dei um bind, up, down, a função que atualiza e atualiza aqui o vetor de velocidade. E aqui eu atualizo o quadradinho, a velocidade x e a velocidade y, com o vetor de velocidade. Tudo bem, deixa eu ver aqui se faltou algum. Se faltou alguma coisa que eu não percebi. Não, é isso mesmo. A velocidade vai ser isso. Eu criei um vetor, mas tudo bem, vou deixar assim. É que eu tinha criado uma função específica para alterar a velocidade, mas não tem problema. Ela está assim, desse jeito. Vamos ver se faltou alguma coisa. Faltou. Eu vou criar. É lógico. Eu vou criar. Faltou eu dar um update dos elementos da serpente. Então eu vou dar um s.update. Significa que ele vai se mover conforme o que foi definido. Update. Vamos lá. Não é um self-update, aqui é um f.update. f.update. Vamos lá. Opa! Legal, tá funcionando um quadradinho. Eu ainda não programei como ele come a serpente, mas ele está funcionando. Vamos ver se ele funciona aqui. Aí está funcionando certinho. E vamos ver agora por que o resto não funciona. Vamos lá.
Eu vou alterar a velocidade dele. Então, tudo bem. A serpente vai ser alterada conforme a velocidade. E vai ser igual à velocidade anterior. Tudo bem. Eu vou só dar uma pausa para tentar encontrar esse erro e já já eu retorno com esse erro corrigido aqui e mostro o que eu fiz. Vamos ver o que está faltando aqui. Beleza. Descobri aqui o porquê que está dando problema. Vamos lá. O que aconteceu foi que eu esqueci que quando você coloca o range, sempre o último valor, aqui estava 1. Ele não considera o último valor, ele vai sempre o número anterior. Então eu precisaria colocar 0 aqui para ele ir até 1. Então estava certo, ia até 0. E uma outra coisa aqui é que a comida, aqui a gente sempre tira o grid size do random. Então se for 0 se for 0 aqui, e ele por um acaso sortear os números 0, ele vai multiplicar pelo grid size, que vai dar 0, e vai subtrair do grid size dando negativo. Então a comida vai ficar fora da tela. Então aqui, ao invés de 0, precisava ser grid size, e aqui também grid size. Então beleza, vou rodar aqui para vocês verem. Então aqui já está a cobrinha andando normalmente. Só que se vocês forem ver, se passa pela comida, nada acontece. Porque a gente ainda não programou o que acontece se ele passa pela comida. Então vamos fazer isso. Beleza, cancelei aqui. O que eu vou fazer? Vamos fazer assim. Antes de desenhar tudo, assim que deletar, na realidade... Beleza. Depois que deu o update, eu vou verificar se a posição do primeiro quadradinho é igual à posição de onde está a comida. Se forem iguais, significa que a cobra pegou a comida e ela deve mudar de lugar. Então, se self.snake0.posição for igual a self.f0 food 0.posição, se eles forem iguais, então significa que ela pegou, então eu vou mudar a posição da comida. Então self.food 0 ponto x, que é a posição, vai ser igual novamente à função random. Então random.randint, de novo, do grid size até o tamanho, o x até o tamanho da tela, width, dividido pelo grid size, multiplicado pelo grid size, subtraído do grid size. E... Opa, esqueci de fechar algum parênteses aqui. Isso. E o y vai ser a mesma coisa. Vou até copiar a linha de cima para ficar mais fácil. Opa. Copiar a linha de cima. Colar aqui embaixo. Vou falar que o y é igual a grid size, tudo igualzinho. A diferença é que aqui vai ser o height. Então vamos ver se funcionou. Estou aqui na serpente. Opa. Então, legal, funcionou. Opa. Acho que não funcionou direito porque ela ficou fora do grid. Vamos ver o que aconteceu para ela ter ficado fora do grid. Grid size, height dividido por grid size. Teoricamente era para ela ficar dentro. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui que fez ele ficar fora do grid. Random, grid size, height dividido, aí depois eu multiplico e depois eu subtraio.
Então, teoricamente, era para estar no mesmo lugar, mas ele deu uma deslocada. Vamos ver como que está a fórmula aqui em cima. Width dividido por grid size vezes o grid size menos. Vamos ver. Rand int, grid size. Que vocês estão pegando todas as mazelas que um programador passa quando está tentando criar um programa. Por isso é um pouquinho difícil conseguir fazer o programa em poucos minutos. Vamos ver se nas próximas edições eu consigo fazer alguma coisa mais rápida. Então, grid size. Um pouco de água. Comida. Você deve mudar de lugar. Por que que você ficou no mesmo lugar? Grid size multiplicado pelo grid size menos o grid size. É o x e o y. Deixa eu ver aqui o que que acontece. Aqui ele está certo. Aqui ele não está certo. Mas ele ficou errado. Ficou errado em tudo. Tanto para cima quanto para baixo. Tudo bem. Oi! Tá. Grid size. X e o Y mudaram de lugar. O que que acontece? Vamos ver como que eu fiz aqui para comer. Quando ela come, eu fiz exatamente a mesma coisa. Menos grid size. Self food. Provavelmente alguma coisa bem besta. Multiplicado. Vamos ver se width dividido por esse. Depois multiplicado por grid size, como deveria ser. Dividido. Ah, lógico. Eu errei o parênteses. Precisa ter um outro parênteses aqui. E esse do fim não tem. Porque o grid size tem que ser multiplicado pelo número entre 0 e o resto. E eu fiz invertido. Então vamos lá, novamente. Se eu conseguir pegar a comida, peguei. E agora ele está indo certo. Agora eu preciso fazer a parte em que ele morre, porque você vê que ele toca na parede, ou na verdade que ele morre não, parte que ele cresce, porque você vê que ele come comida, mas não aumenta de tamanho. Então vamos lá. Como que ele vai aumentar de tamanho? Quando ele comer, eu vou aumentar o vetor de velocidade, vou dar um append em 100, um vetor de velocidade no fim, e vou adicionar um novo quadrado na cobra. Então, self.snake append um square, um quadrado. Onde que ele vai iniciar? Ele vai iniciar junto com o último quadrado da cobra. Então, self.snake menos 1.x e self.snake menos 1.y. E a cor, a mesma cor, white. Eu vou colocar a cor do
do primeiro quadrado da serpente. Snake. Assim fica um pouquinho mais homogêneo o código e um pouco melhor. Vamos ver se funciona. Então, tô com a cobrinha. Tralalá. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, eu errei aqui. O código. Não é append, é append. E ele deu um erro quando ia comer a comida. Então vamos lá. Peguei. Opa! Foi quase. Ele deu um bug aqui. Mas a gente já vai corrigir esse bug aqui. Mas tudo bem. São coisas que acontecem. É até divertido ver que acontece isso. Mas estamos quase. Desculpa me entreter aqui, jogando essa cobrinha um pouco diferente. Vamos lá. O que aconteceu aqui? É uma boa pergunta. O que aconteceu aqui? Provavelmente eu comi a comida em um momento que não poderia comer a comida. Então, deixa eu ver em que posição que eu coloquei. Update. Tá. Eu tenho que comer a comida antes de atualizar a serpente. Senão ela vai começar. Ela atualiza, se moveu. E aí eu coloco o quadradinho. Então ele tem que ficar antes de atualizar. Vamos ver se só isso é suficiente. Erro de indentação, como sempre. Vamos ver se só isso é suficiente. Que parte que não está indentada? Talvez aqui tenha ficado. Ainda tem mais coisas sem indentação. Vamos ver. Opa! É isso aqui que estava fora. Tudo bem. Vamos ver. Então eu vim aqui, peguei. Aê! Agora sim, a serpente está se movendo do jeito certo. Então ela come e aumenta de tamanho. Qual que é o problema dela agora? O problema dela agora é morrer, porque eu posso cruzar ela mesma e ela não morre. Ou eu posso bater na parede e ela não morre. Ela vai continuar certinho, mas ela não morre. Mas estamos quase terminando. Estamos quase terminando. Vamos ver o que acontece. Eu vou ter que verificar. Se o primeiro quadradinho ele encosta em outro quadradinho da serpente, ele vai morrer. E isso vai servir tanto para encostar na parede também, não vou precisar fazer outra. Porque se vocês repararem, quando ele encosta na parede, os quadradinhos continuam indo para frente. Isso significa que o primeiro quadradinho vai encostar com o segundo. E aí ela morre de qualquer jeito. Vamos lá. Eu dei um update. E vamos dizer, se o primeiro quadradinho, se a posição dele for igual à posição do segundo, então eu vou ter que, na verdade, do segundo e dos outros. Então eu vou ter que verificar todos. Então isso necessita de um loop. Então vamos criar aqui um loop para s em self.snake. Na verdade, eu preciso não ser todos da Snake. Eu preciso verificar se é igual a todos menos o primeiro. Então, eu vou precisar de um índice. E em range. De 1, que é do primeiro, até o tamanho da serpente, self.snake. Então, faça. Se self.snake 0, posição, for igual a self.snake 1,
ponto posição, não, ao índice, ponto posição. Então, eu vou dar um break, um exit no código. Vamos lá, provavelmente eu vou rodar aqui, ele vai morrer porque no começo o primeiro tem a mesma posição do segundo pedaço. Então vamos ver. Como eu disse, ele iniciou e morreu. Ele nem abriu a janela, nem mostrou nada, porque é a mesma posição. Ele deu um exit. Eu vou colocar que tem aqui antes do exit, um print game over. E uma linha aqui. Então eu vou iniciar game over. Ele vai me dar um game over e vai sair. Então como que eu faço? Eu preciso que no primeiro momento a minha serpente não... No primeiro instante eu não possa morrer no primeiro instante. Eu posso morrer só após algum tempo, após o primeiro quadradinho se mover. Então eu vou dizer se... Vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um contador aqui. Eu fiz de um outro jeito no rascunho que eu fiz, mas eu vou colocar um contador aqui porque eu não quero que ele faça isso na primeira vez. Então eu vou colocar aqui. Vamos lá. Se o meu contador, que eu ainda não iniciei ele, for igual a 0, então eu vou adicionar esse contador. Counter mais igual a 1. Certo? Ou seja, a primeira vez que entrar nesse loop, ele não vai fazer nada. E aqui eu vou falar se o contador... Aliás, se não, vou colocar um else aqui. Simplesmente porque não vai necessitar. Na verdade, um elif. Então, e agora eu vou iniciar o contador aqui. Opa, aqui tem que ser igual a igual. Eu vou iniciar um contador aqui. Na verdade, tem que ser fora antes do loop. Um counter vai ser igual a 0. Então vamos ver agora se dá certo. Opa, aconteceu alguma coisa aqui que ele não deixou. Vamos ver, vamos dar um tempinho um pouco maior. Acho que talvez ele não tenha dado tempo da serpente andar. Então eu faço, se o contador for menor do que 2, então ele soma. Novamente, não deu certo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele até andou um pouquinho, mas não deu certo. Vamos deixar igual o tamanho da serpente. Novamente, ele andou bem pouquinho e não deu certo. Se o contador for menor, eu vou adicionando. Quando ele for maior, ele verifica a posição. Só que a posição 0 está sendo igual, ele está dando game over. Ainda tem alguma coisa conflitando. Tudo bem, vamos lá. Certo. Já sei. Como é o tamanho da serpente e eu estou dentro de um loop, ele vai executar isso para todo o tamanho da serpente. Então eu preciso colocar aqui um maior do que o tamanho inicial da serpente. E ainda deu alguma coisa errada. Vamos colocar aqui um valor um pouco mais alto, sem pensar muito, só para calcular. Ok, então ele está dando um valor maior que 10, ele dá certo. Então aqui embaixo provavelmente vai ter alguma coisa que está errada. Então, se a posição dela for igual à posição I, só que ele começa do 1 e vai até o fim. Vamos ver se eu começar do 2.
Se começar do 2 não vai ter problema. E aqui eu vou até deixar um pra ver. Eu acho que deu certo. Então ela está aumentando de tamanho. Opa! Aumentou de tamanho. Opa! Bati na parede e morri. Vamos jogar de novo. Legal. Comendo. Vamos ver se eu consigo morrer tocando em mim mesmo. Isso será... Toquei em mim mesmo e morri. Então, basicamente, esse é o jogo. Aqui aconteceu provavelmente porque o primeiro e o segundo quadradinho eles devem estar juntos. Eu imagino que como eu atualizei o vetor de velocidade, eles devem ter ficado ao mesmo tempo e eles devem estar juntos. Então eu não posso considerar o segundo quadradinho. Se eu mudasse alguma ordem aqui dos códigos, eu até conseguiria alterar essa questão. Mas enfim, o jogo está aí. A serpente com certeza não deu o tempo que eu queria, ele deu um vídeo muito mais longo, mas eu vou tentar gerenciar para que os próximos vídeos acabem sendo um pouco mais curtos. Um programa, como é uma questão criativa, você lida com problemas imprevistos, às vezes você não pensou em alguma coisa, ele acaba demorando um pouquinho mais de tempo. Mas esse aqui é um jogo simples, feito, provavelmente vai ter algum bug, eu não testei muito, mas talvez tenha algum bug, isso acontece com programas. Mas acho que dá para dar uma noção mais ou menos de como cria. E é isso, essa foi a primeira edição do Programando em Minutos, eu sou o Eduardo Pinhata, e continue acompanhando, vou tentar fazer um vídeo toda quarta-feira, vou tirar esse vou tentar, vou colocar vou fazer um vídeo toda quarta-feira, porque eu coloquei como meta nesse ano de 2017, dar prosseguimento ao canal. Então toda quarta-feira vai ter um vídeo e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Até mais!